Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos sequência ao nosso estudo bíblico na revista Adultos, Lições Bíblicas da CPAD, do terceiro trimestre, que tem como título geral Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 8, a mordomia do tempo. E aí, o que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide. Toda a informação importante para que você conheça a nossa maneira de abordar a lição. E também a compreensão desse PowerPoint ela é bem maior quando você assiste essa apresentação inteira, ou seja, a combinação do PowerPoint com a minha fala te dá uma interação maior da maneira como nós estamos abordando a lição, ok? Se você gostar, você pode dar um like para que o YouTube ranqueie melhor essa videoaula e outras pessoas tenham acesso a ela e também possam nos solicitar pelo WhatsApp o material gratuito. Esse mesmo material que é apresentado aqui para fazer essa web aula é disponibilizado gratuitamente pelo WhatsApp para quem quiser poder usar, modificar, ou seja, fazer como achar melhor no sentido de melhorar cada vez mais o seu estudo e a sua aula, ok? Então, os objetivos específicos para essa lição, a mordomia do tempo, eles são 1. Conceituar o tempo, 2. Salientar a mordomia do tempo e 3. Mostrar como aproveitar o tempo, ok? E aí, como texto áurea, a gente tem o texto, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. E a verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A gente passa para a leitura bíblica em classe, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. É uma leitura bastante interessante e também você pode complementá-la com a leitura diária, aquela feita durante a semana, de segunda a sábado. Você pode lê-la junto com essa leitura de Eclesiastes, se você não teve tempo de fazer isso durante a semana. E o professor pode, em sala de aula, distribuir 6 post-its para que os alunos também leiam de forma sequencial, já no início da aula, se achar que isso é interessante. Eu, particularmente, acho que a leitura bíblica em classe poderia ter sido escolhida em outro texto, de repente o mesmo texto de Efésios capítulo 5 usado como texto áureo, porque se vocês perceberem, em várias revistas, e aqui é apenas uma observação, não uma crítica, se usa muito leitura bíblica em classe, mas não se aborda o texto que está na leitura bíblica em classe. Então isso é uma coisa que, ao meu ver, precisaria ser revista, no sentido de que se você vai pregar uma mensagem, por exemplo, você tem que pregar a mensagem no texto que você escolheu. Se você vai dar uma aula, um estudo bíblico a partir de um texto, o estudo tem que estar centrado naquele texto do começo ao fim. Senão a gente não consegue desenvolver nas pessoas o senso de exegese e hermenêutica, que é muito importante. Então, para você, aluno e professor, que está estudando essa aula, esse texto é lindo, só que ele fala mais sobre a questão do tempo de um modo que a gente não tem tanto domínio sobre ele. Porque vai falar, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, por exemplo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, você não domina sobre isso. Tempo de matar e tempo de curar, é circunstancial. Por exemplo, tempo de buscar e tempo de perder, você não sabe quando isso pode acontecer. Tempo de rasgar e tempo de coser, também é uma questão de circunstância e de interpretação. Tempo de amar e tempo de aborrecer, pode ser questão sentimental. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, é uma abordagem sobre o tempo que vai além da nossa capacidade de administrá-lo, ok? Então é nesse sentido que eu estou dando essa orientação para vocês. Então um texto mais adequado seria o próprio texto áureo, que é mais específico para esse assunto, e outros textos que há no Novo Testamento que poderiam
ser usado, ok? Então fica essa observação para que quando vocês forem tratar em questões de hermenêutica e exegese, vocês procurem sempre desenvolver uma mensagem, um estudo que esteja centrado no texto escolhido e ele seja abordado durante a sua aula, do começo ao fim. Essa, pelo menos, é a regra mais adequada para estudo bíblico, ok? Então, tendo dito isso, a gente passa então para a introdução. E a parte em amarelo da introdução diz o seguinte: a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo e sua mordomia e proveito. Eu sempre faço a união da conclusão no mesmo slide para a gente ter uma abrangência daquilo que o comentarista vai apresentar do começo ao fim. Então, a parte em amarelo diz: após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo, tá? Você pode pausar e fazer a sua leitura completa. Eu leio de forma objetiva os pontos mais específicos justamente para acelerar o seu processo de assimilação, ok? A gente passa então para o slide que mostra todos os tópicos da lição. O primeiro vai falar sobre conceitos importantes, o segundo, a mordomia do tempo, e o terceiro, como aproveitar bem o tempo. A gente tem no primeiro a palavra tempo, depois o tempo na Bíblia e na teologia, no tópico 2, remindo o tempo, contar o tempo, e terceiro, a prestação de contas. Depois, no terceiro tópico, use o tempo para Deus, use o tempo para você mesmo, use tempo para a sua família, ok? Então essa é a estrutura daquilo que nós vamos estudar nessa lição. E aí fica a sugestão de tempo para os professores em sala de aula, ok? 20 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 25 no terceiro. Aqui cabe dizer sobre a importância disso, porque a gente está falando justamente sobre a mordomia do tempo, que o professor em sala de aula precisa ter essa dinâmica para apresentar toda a lição aos seus alunos, visto que qualquer um dos pontos não podem ser trabalhados inteiramente no período de 1h10. Então, se você ficar preso, por exemplo, na introdução, você nem vai mostrar toda a abordagem do assunto para os alunos terem pelo menos um caminho para desenvolver o seu próprio estudo e raciocínio sobre a lição e sobre os textos bíblicos usados, e nem você vai abordar as questões importantes que estão distribuídas nos tópicos. Por isso que eu sempre faço essa sugestão e cada professor utilize de acordo com a dinâmica da sua própria sala de aula e de acordo com as suas necessidades, ok? Tendo dito isso, a gente passa então para o primeiro tópico, a palavra tempo, o tempo na teologia e na Bíblia, a partir do próximo slide, tá? Então a gente começa a palavra tempo, aqui tem a parte que eu selecionei em amarelo, série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada. Você pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura completa. Aqui o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte: aqui você deve se concentrar apenas na definição ou caracterização da expressão tempo. É só isso, gente, para esse momento. Não precisa falar, ok? Ou refletir a respeito dos efeitos do tempo sobre a nossa vida. Isso será feito mais para frente. É só isso. Caracteriza o conceito de tempo nesse ponto, porque você vai poder falar sobre ele mais à frente. Aí a gente passa para o segundo ponto, o tempo na Bíblia e na teologia. A parte que eu destaquei foi apenas os versículos que eu achei mais significativos para esse momento. Aí o que eu tenho a dizer é o seguinte: eles vão trazer a finalidade, ok? Se no primeiro ponto a gente trabalha o conceito, nesse segundo ele mostra a finalidade. Porque em Gênesis 1:14 vai falar justamente de Deus criando os luminares para fazer a marcação do tempo, ou seja, diferenciar dia e noite e estações. Muito interessante, é bom você fazer essa leitura. E em Atos 17, 26 e 27, um texto lindo de Paulo, falando no Areópago em Atenas, e ele diz porque nele vivemos, nele existimos, nele andamos, porque também somos sua geração. Então, qual que é a finalidade do tempo? E aí, a finalidade é o gerenciamento e valorização da vida, porque gestão do tempo é, na verdade, gestão da vida. Então, no primeiro ponto, você tem o conceito de tempo, e nesse segundo ponto, você tem a finalidade do tempo, ok?
E aí esse versículo lindo do Salmo 90 e 12, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. A gente passa então para os pontos 2.1, tá? Que está dentro do segundo ponto desse primeiro tópico, tá? No princípio, e vai falar sobre a eternidade, um dos conceitos dentro da ideia de tempo. Depois você vai ter a palavra ion, que significa dia no hebraico. Na sequência você tem o tempo cronos no grego, que é justamente esse tempo cronológico, essa passagem de tempo, e depois você vai ter o tempo kairos, que é o tempo de Deus, que somente ele pode medi-lo, somente ele pode defini-lo, você pode discorrer sobre esses pontos segundo a sua necessidade do seu estudo e você que é professor em sala de aula, ok? Aí feito isso, a gente passa então para a finalização simples e objetiva daquilo que é mais importante nesse tópico. A gente passa então para o segundo tópico, que vai falar sobre a mordomia do tempo. E aí a gente tem remindo o tempo, contar o tempo e a prestação de contas a partir do próximo slide, ok? Então, remindo o tempo. A parte que eu selecionei diz o seguinte: o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. E aí o que eu tenho a dizer sobre esse segundo ponto, em amarelo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O texto que nós lemos, o versículo que nós lemos no ponto anterior. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Essas são as partes mais importantes que eu considerei desses dois pontos, por isso reuni eles num único slide. Tá? Esses dois pontos podem ser pensados de uma única vez, e a minha ideia sobre eles é o seguinte, para você desenvolvê-lo mais profundamente, é essa daqui. Ó. Para gerir bem o tempo, é preciso estabelecer prioridades e eliminar distrações. Então não adianta você pegar a sua vida e jogar numa planilha e distribuir. Não resolve isso. Você precisa primeiro estabelecer o que é importante para a sua vida. Quais são as suas prioridades e quais são as distrações que você precisa eliminar. E se você é cristão, se você é crente e tem um relacionamento com Deus, você vai fazer isso a partir daquilo que a gente aprendeu sobre adoração. Lembra da lição sobre adoração? Ou seja, a gente reconhece primeiro quem é Deus, aprende quem ele é e o que ele fez por nós. Aí fica fácil a gente estabelecer quais devem ser as prioridades da nossa vida. Então é um caminho interessante para você pensar esse ponto, ok? Aí a gente passa então para o terceiro, a prestação de contas. A parte em amarelo diz o seguinte: um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que ele nos concedeu. E aí eu peguei um trecho muito interessante do livro do professor Mário Sérgio Cortella. Você pode pausar e fazer essa leitura que eu acredito que vai ser significativa para esse ponto aqui. É um livro secular, né? Que fala sobre por que fazemos o que fazemos, mas essa leitura cabe bem nesse ponto aqui, pode ser aproveitada por você, se assim considerar necessário ou importante, ok? A gente fecha então esse segundo tópico, ok? E passa para o terceiro, como aproveitar bem o tempo. Aí a gente tem: use o tempo para Deus, use o tempo para você mesmo, use o tempo para a sua família a partir do próximo slide. Aí a gente tem o primeiro: use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não podem faltar em nossa vida piedosa. E você tem o ponto 1.1, na oração, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Isso é muito significativo. E o ponto 1.2, na leitura da palavra, ok? Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar
na palavra divina. E aí o que eu posso dizer sobre esse ponto em específico, e eu já li várias vezes, é a recomendação desse livro extraordinário para despertar o crente para buscar Deus. Quem já leu pode confirmar aí nos comentários. Eu já li umas 4 vezes o livro Heróis da Fé. Ele é empolgante, é profundo, renova as nossas vidas e mostra o que é viver uma vida extraordinária na presença de Deus, ok? Fica aí essa dica para vocês para esse ponto. E a gente passa então para os segundos e o tempo para você mesmo. A palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. E aqui eu trouxe um trecho do livro Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Você pode pausar e lê-lo se assim você achar interessante para esse ponto, ok? A gente passa então para o terceiro momento, use o tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências, convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro planos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. E aí o que eu fiz? Aqui eu trouxe um trecho, eu extraí da lição 4, vocês lembram, que fala sobre a família? Tópico 2.2, a prioridade da família, e joguei aqui, ó. É a mesma coisa que está lá, inteiro. E se você fez anotações naquela lição, você pode usá-las, suas próprias anotações, para esse ponto aqui, porque é a mesma coisa, ok? Aí você vai remir o seu tempo, enxugar o que é importante na lição e passa isso, você que está estudando, e você que é professor para os seus alunos, ok? Assim a gente fecha o terceiro tópico, ok? Chega a nossa conclusão, que é o trecho que nós lemos já lá no começo. Após a queda, o homem passou a experimentar as guerras e os pesares da ação do tempo. Veio envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Gente, então, essa é a nossa maneira de trabalhar. Não é um estudo totalmente desenvolvido, porque não é uma pré-aula. A minha intenção é sempre ajudá-los no sentido de que você possa desenvolver o seu próprio estudo a partir dos insights, das indicações, dos caminhos que eu proponho aqui para vocês. Eu não tenho a intenção de dar pré-aula para ninguém, a não ser dar a aula na minha classe de escola dominical. Aqui eu quero compartilhar aquilo que é mais importante para que você também possa formar-se cada vez melhor um professor e possa repassar isso às outras pessoas usando essa metodologia para ensinar outras pessoas, para que a gente tenha uma quantidade muito grande de gente apta a ensinar outras pessoas, porque foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ensinou eles, mesmo eles sendo muitas vezes rústicos, mesmo eles não tendo letramento, mas Jesus ensinou-os para que eles pudessem ensinar outras pessoas e assim o reino de Deus crescer, com todo mundo se considerando igual e crescendo junto, ok? Então eu espero ter contribuído com vocês nessa lição. Muito obrigado, espero vê-los novamente na semana que vem, se Deus quiser, e até lá.